Então, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, Boa doutora noite. Vanessa. Boa noite. Nem Estamos preciso chamar de doutora, viu? Tá bom, então. Desculpa. Sem problema. Então, a gente vai estar fazendo hoje aqui. Somos do grupo da Estácio, né? Somos estudantes de Direito, estamos no primeiro semestre, e a gente está fazendo um trabalho de extensão referente à violência contra a mulher. E hoje a gente vai estar tendo a companhia da assistente social do posto de saúde da Ceilândia, a Vanessa, que vai estar ajudando a gente nesse projeto, para estar falando um pouco da vivência dela, né? E o nosso principal objetivo hoje é entender a experiência e a perspectiva da assistente social sobre a violência contra a mulher, que é a doutora Vanessa, claro, né? Bem como os desafios e as estratégias para lidar com a questão no posto de saúde da Ceilândia, onde ela trabalha. Então, vamos iniciar aqui as perguntas. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. Aí eu vou estar fazendo a primeira pergunta e a senhora pode discorrer da forma que quiser. Tá joia. Qual é o papel da assistente social no posto de saúde da Ceilândia em relação à violência contra a mulher? Então, a maior parte das vezes, quando eu sou demandada para atender os casos de violência, é para informação sobre a rede de proteção, né, sobre os serviços que essa mulher pode procurar, mesmo que ela não queira fazer uma denúncia, uma ocorrência policial, quais os serviços de suporte que existem, né? Tanto de suporte em saúde mental, suporte jurídico, né? E outras questões, porque às vezes a mulher, ela está numa situação, por exemplo, de violência doméstica, mas ela não consegue fazer a ruptura dessa situação porque ela tem uma dependência econômica, por exemplo, do companheiro. Então, também essa articulação com as políticas de assistência social eu faço também. E muitas vezes é também uma acolhida, né, dessa pessoa que está em sofrimento, ou que às vezes nem percebe que está vivenciando uma situação violenta, porque às vezes não tem a violência física, mas tem violência financeira, tem violência psicológica, moral, e muitas vezes essa mulher ainda não se percebe nessa situação de violência. Um pouco isso. Então, eu vou partir para a segunda pergunta. Tá bem. Como você percebe a violência contra a mulher na comunidade? Vou repetir. Como você percebe a violência contra a mulher na comunidade atendida pelo posto de saúde? Quais são as principais formas de violência que você identifica? Ok. Então, contra as mulheres, eu verifico a ocorrência de violência sexual, né? E aí, quando chega para a gente, no caso da mulher, geralmente é praticada por terceiros, né? Geralmente é uma mulher que estava em alguma situação e sofreu algum tipo de violência sexual na rua. Chega bastante assim para a gente, mas quando esse tipo de violência aparece que a gente agora chama UBS, né, na Unidade Básica de Saúde, geralmente ela já foi cuidada no hospital, porque quando é um caso agudo, geralmente a mulher já é encaminhada para o hospital e já foi cuidada de alguma forma lá. Também chegam violências relacionadas a situações do âmbito doméstico, principalmente violências conjugais. Então, atendo mulheres que às vezes chegam com uma outra demanda e no meio da conversa a gente descobre que existe uma vivência de violência doméstica e eu vou fazer os encaminhamentos necessários. Também já tive situações bem críticas onde a mulher buscou o centro de saúde como fuga, né? Eu tive 2 casos de mulheres que buscaram o centro de saúde para fugir do agressor, e o agressor ficou ali nas redondezas, então a gente teve que acionar a polícia, né, nesse sentido. E contra a pessoa idosa, um tipo de violência que aparece muito, a mulher idosa, é a violência financeira, tanto de apropriação de recursos, né, de ser apropriado, por exemplo, acontece muito dos filhos se apropriarem, ou de um filho se apropriar do cartão bancário da mãe e começar a fazer dívidas por meio desse cartão.
Então, acontece, eu tenho alguns casos também de pessoas, de mulheres idosas que sofrem esse tipo de violência, e também a negligência, né, de serem negligenciadas nas suas necessidades, violência moral também, tanto tenho situações de mulheres que cuidam de filhos com adoecimento em saúde mental, por exemplo, e sofrem bastante violência psicológica por parte do filho, e tem esse entremeio com os sintomas, né, do adoecimento psíquico, mas sofrem violência psicológica, e também recebo situações de violência moral também, mais ou menos isso. A violência sexual no contexto doméstico, ela aparece menos para mim, porque é muito naturalizado ainda no relacionamento, né, que a mulher tem que estar sempre disponível para o companheiro, ou que se negar a usar um método contraceptivo não é visto como violência, né, ainda por muitas mulheres, por muitas pessoas. Não tem Então, consciência, na verdade, né? geralmente não chega muito, porque nem é percebido como violência. Então, na abordagem, na conversa, que às vezes a gente vai percebendo que também está ocorrendo violência sexual no âmbito daquela violência doméstica. Mas, principalmente, quando chega a doméstica, é psicológica, moral e física. São os 3 pontos que chegam primeiro. Sim, são relatos bem fortes, né? Mas que precisam ser falados, né? Porque até então, que nem a senhora, que nem você comentou, né? Que, assim, tem pessoas que não têm consciência que aquilo é uma violência, né? E por isso que a gente está fazendo essa entrevista, para você deixar bem claro para as pessoas que realmente aquilo é uma violência, que a pessoa tem que correr atrás de uma ajuda, né? Justo. É muito comum, por exemplo, desculpe, a gente pegar, assim, eu estou atendendo uma mulher gestante, e aí eu pergunto, essa gravidez, ela foi desejada ou não? Ah, não foi. Não, na verdade, não queria engravidar. E aí você pergunta, mas o que aconteceu então? Ah, meu parceiro eu esqueci de tomar a pílula e meu parceiro não aceita usar camisinha. Mas mesmo assim quer manter relação sexual. E aí você vê, foi uma violência, ela sofreu uma violência porque ela não foi respeitado o desejo dela de usar um método, né, um método preventivo. Então, assim, mas é tão normalizado que as pessoas não percebem como violência. Verdade. Chega até a ser triste, né? Essas pessoas sofrendo esse tipo de violência e não perceber que está sofrendo, né? Sim. Então, eu vou fazer a próxima pergunta. Quais são os principais desafios que você enfrenta ao lidar com casos de violência contra a mulher no posto de saúde? Embora hoje, a gente tenha uma rede de proteção mais robusta, né? Por exemplo, aqui em Ceilândia, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem a DEAN, dentro da DEAN, aqui que tem em Ceilândia, já tem um IML, então a mulher não precisa ir lá para o plano para fazer o exame. Então, embora a gente tenha essa rede mais robusta, nem sempre o acolhimento nesses espaços, ele é da forma como a gente espera que seja, né? Então, eu sei que os profissionais fazem o melhor que eles podem, mas, por exemplo, às vezes a mulher só vai ter acesso a determinada coisa se ela quiser fazer uma denúncia, uma ocorrência policial. E nem sempre essa mulher, ela está disposta, ela se sente segura a fazer uma ocorrência policial. E como assistente social, eu sempre vou ser a favor da denúncia, né? Eu vou estar fazendo um trabalho de um diálogo com ela, no sentido de mostrar as vantagens de denunciar. Mas uma dificuldade que eu encontro é a garantia da segurança dessa mulher. Que, embora eu saiba que a ruptura do ciclo é o que a gente espera, mas a gente sabe que a nossa legislação ainda é fraca em relação ao agressor. Então, muitas vezes a mulher fica presa em casa, enquanto o agressor, mesmo com uma medida protetiva, ele está lá, ele está ameaçando, ele está chegando perto, né? Então, é muito difícil lidar com o medo, porque essas mulheres, elas se sentem presas, mesmo quando denunciam, né? Elas se sentem assim,
como se a todo momento o agressor pudesse vir atrás delas. Um outro gargalo são as políticas de assistência social, porque a gente muitas vezes precisa de, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tem uma mulher que está em violência, situação de violência, ela precisa sair de casa, mas ela não tem suporte familiar, não tem ninguém, não tem rede de apoio familiar, e ela tem, sei lá, 3 filhos, então ela precisa mudar daquele lugar, mas ela não tem renda própria. Existe dentro da assistência social um auxílio aluguel, que agora também ele está mais facilitado para pessoas, para mulheres em situação de violência. Mas mesmo esse auxílio aluguel não é tão simples, ele às vezes não se dá de uma forma tão imediata como a gente gostaria. Ou eu não consigo, por exemplo, inserir imediatamente uma mulher em situação de violência num Bolsa Família, por exemplo. Ou que ela receba um auxílio emergencial, que a gente tem um auxílio emergencial por eventualidades, né, que é o auxílio vulnerabilidade. Então, eu não consigo que nada disso seja assim, que eu falo para ela assim, olha, você vai lá no CRAS, por exemplo, para a violência no CRES, você vai no CRES e você já vai sair de lá com todos esses benefícios. Isso não é verdade. Ela vai ter que esperar, né? O auxílio aluguel, não sei o tempo de espera, mas os outros ela vai ter que esperar pelo menos 40 dias, né? Então, essa falta de não conseguir que os benefícios emergenciais sejam de fato emergenciais, também é muito difícil na ruptura. Então, essa questão da denúncia também, por todas essas situações de feminicídio que a gente vê, às vezes é difícil convencer a mulher de que a denúncia é o melhor caminho, né, nesse processo de ruptura com o ciclo de violência. A ausência de apoio familiar também. Na unidade em que eu trabalho, a comunidade ali próxima, muitas vezes a mulher se vê sozinha, ela não tem rede familiar, ou porque a família está em outro estado, ou porque já tinha uma ruptura de vínculo com essa família no passado, então ela se vê sozinha ali, tendo que gerenciar toda essa situação. Há pouco tempo, na saúde também, uma dificuldade que eu tinha era que os casos de violência eram vistos como casos para o serviço social. Então, a mulher chegava para um atendimento e falava, sofri violência, já chamava o assistente social, era caso para o assistente social. Hoje, isso já avançou bastante, e todos os profissionais, eles já têm uma certa sensibilidade para acolher essa pessoa, para dizer um pouco dos serviços, mas ainda é falho o domínio sobre a rede de proteção. Isso ainda fica um pouco a cargo do assistente social. E aqui em Ceilândia, por exemplo, a gente só tem assistente social vinculados a 6 unidades básicas, se não me engano. Acho que 6 unidades básicas. E a gente... Não, agora há 5 unidades básicas, e a gente tem 18 unidades básicas aqui. Então, tem uma série de unidades que não tem assistente social. E, às vezes, os colegas não têm uma apropriação do fluxo mesmo de proteção a essas mulheres. Os gargalos. Tem muitos desafios, como você falou, né? E sim, isso é triste, porque acaba perpetuando mais ainda a mulher naquela situação de violência, porque ela acaba, que nem você falou, sem local para ir, e é importante a gente estar retratando isso, porque a gente está fazendo isso em forma de protesto mesmo, porque a gente quer que mude, a gente queremos que seja imediato os emergenciais, igual você falou, né? E assim, né? Por isso que a gente está trazendo, você para estar trazendo a vivência para a gente, que você vê no dia a dia, porque a gente não pode ver, mas você vê. E a gente quer fazer esse protesto para que as mulheres podem ter mais amparo, né? Vou estar trazendo só para acrescentar, tiveram avanços importantes, sabe? Por exemplo, a gente tem uma boa parceria com a Casa da Mulher Brasileira, que provê, inclusive, orientação jurídica para as mulheres, provê cursos profissionalizantes para dar possibilidade de inserção no mercado de trabalho para essas mulheres, prover acompanhamento psicossocial.
mas a gente tem esses gargalos importantes, né? A legislação, ela ainda precisa melhorar, a gente avançou, mas precisa melhorar para que essas mulheres se sintam, de fato, seguras na hora de fazer uma denúncia. Precisa melhorar também a apropriação dos profissionais em relação ao fluxo de atenção e precisa melhorar o suporte em assistência social a essas mulheres. Vou fazer a próxima pergunta. Como você trabalha em equipe com os outros profissionais de saúde para identificar e atender casos de mulheres com violência, né? Uhum. Então, na unidade que eu trabalho numa equipe multiprofissional. Esse equipamento, né, dessa equipe multiprofissional é formada por especialistas. Então, tem eu que sou assistente social, tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, algumas têm psicólogo. E como a unidade que eu trabalho, a gente já tem essa equipe multiprofissional desde 2019, a gente tem um bom diálogo já com as equipes de estratégia de saúde da família, onde estão os enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Então, pelo menos na unidade que eu trabalho, os colegas têm uma boa sensibilidade para os casos de violência. Eles conseguem chegar, perceber, abordar de uma forma bastante respeitosa essa mulher, e muitas vezes eles me chamam para compartilhar o atendimento com eles. Então, eu entro junto na consulta, né, faço essa consulta compartilhada com o enfermeiro, com o médico, e flui mais ou menos assim. Às vezes eu não posso compartilhar a consulta ali no momento, eles agendam individualmente para mim. Mas no caso da mulher em situação de violência, é muito legal a gente abordar no momento que a história aparece, porque às vezes ela não volta, sabe? E com os outros profissionais da minha equipe multiprofissional, eu faço, o diálogo é muito facilitado. Então, por exemplo, nós não temos psicólogo no quadro de servidores, mas nós temos residente de psicologia. Então, já chamo um residente de psicologia, a gente, de repente, já compartilha aquele atendimento também, já faz uma vinculação daquela mulher, né? Então, é muito fluido, né? Não tem muito uma receita de bolo, porque acaba que os casos, né, têm características muito particulares, mas no geral é assim, é muito ali na hora, no momento que aparece, nós somos já demandados, né? Então, geralmente o pessoal da psicologia também é demandado para entrar no atendimento junto, para dialogar com essa mulher, né? E até mesmo de violência sexual a gente já pegou na UBS mesmo, assim, que a entrada no serviço de saúde foi pela UBS, e também foi com muita tranquilidade. Aí a gente já faz o intercâmbio com a farmácia, porque aí tem os tratamentos pós-exposição, né, já faz esse intercâmbio, se necessário, com o Hospital de Ceilândia. Então, hoje nós temos um fluxo muito fluido para o atendimento a essas mulheres. Graças a Deus, né? Para a próxima pergunta. E aqui em Ceilândia, a gente tem uma rede bem implantada também. Acho que foi há 2 meses atrás, foi lançado um fluxo de atenção à mulher em situação de violência, acho que foi violência sexual, aqui em Ceilândia, mobilizando vários equipamentos, como a Casa da Mulher Brasileira, saúde, etc. Quais são as estratégias que vocês lá, todos, né, utilizam para prevenir a violência contra a mulher e promover a saúde e o bem-estar das mulheres da comunidade da Ceilândia, no caso, né? Uhum. Então, para prevenir, o que a gente faz, a gente usa muito, uma das coisas que nós fazemos é usar essas datas culminantes, por exemplo, Março Lilás, que é prevenção ao câncer de colo do útero, Outubro Rosa, que é prevenção ao câncer de mama. A gente sempre tenta colocar uma fala ali de identificação de relacionamentos abusivos. Por exemplo, se a gente é convidado para dar uma palestra em algum lugar, ou se nós fazemos uma ação, vamos dizer que nós vamos fazer uma ação na UBS focando Outubro Rosa. A gente sempre tenta colocar uma fala também de identificação de relacionamentos abusivos.
Um outro aspecto, nós também trabalhamos com as escolas, né? Então, quando a escola nos demanda essa temática de prevenção à violência, a gente também vai lá, conversa sobre, na maior parte das vezes, sobre como perceber se você está num relacionamento abusivo, que é daí que tudo começa, né? Nós temos vários grupos também na UBS, então temos um grupo de Tai Chi Chuan, tem grupo de terapia comunitária, tem um grupo de mulheres mesmo, então nesses grupos a temática também ela fica ali, ou ela perpassa de uma forma transversal, em algum momento a gente dialoga sobre isso, né, mas principalmente o que a gente quer mostrar para essa mulher é que a UBS é um lugar que ela pode encontrar ajuda caso ela precise. É um lugar onde ela pode encontrar essa ajuda sem julgamento e esse cuidado. Então, é mais ou menos isso. A gente abre esses canais, né? A gente fala assim, olha, você pode conversar sobre isso com a gente. É muito nesse sentido. E aí, a gente tem algumas obrigações, né? E eu estou falando, assim, de uma prevenção primária. Mas já de uma prevenção mais no âmbito, assim, de ruptura da violência, de não perpetuação da violência, nós temos algumas obrigações legais. Então, todos os casos de violência, nós temos que notificar eles, nós temos uma notificação compulsória em saúde, que ela é para fins epidemiológicos. Então, ela vai para o nosso Sistema Nacional de Vigilância, e ela, para que a gente possa traçar mesmo um quadro epidemiológico da violência. Assim, está acontecendo com qual faixa etária, qual o tipo que está acontecendo mais, né? Então, esse é um serviço macro do Sistema Único de Saúde, no sentido de ter um quadro de como essa violência está se manifestando, né, nos diferentes locais do país. Esse é uma forma de colher dados e pensar em formas de prevenção. E nós também temos a obrigatoriedade de notificação externa em alguns casos. Por exemplo, crianças, idosos e pessoas com deficiência, nós temos que notificar, né? Aliás, pessoas com deficiência, assim, com incapacidade, na verdade. Nós temos que notificar. Quando são crianças e idosos, obrigatoriamente a gente tem que notificar, no caso das crianças, o Conselho Tutelar, e no caso dos idosos, o Conselho de Direitos dos Idosos, ou a delegacia, ou a Central Judicial da Pessoa Idosa. No caso da mulher, se houver um risco extremo para ela ou para a comunidade, nós somos obrigados a notificar a DEAN. Então, nós fazemos uma notificação externa para a DEAN nessas situações. Acho que eu não esqueci. E pessoas indígenas também, nós somos obrigados a notificar externamente, né? Então, nesses casos, são nossas obrigações legais. E aí, nesse sentido, acaba sendo uma prevenção ali de cunho talvez secundário ou terciário, no sentido de que aquela situação de violência não evolua para um feminicídio, né? Sim. Como você lida com a questão da violência contra a mulher em casos de mulheres LGBTQIA+, ou de outras populações vulneráveis, né? Que é o caso do indígena que você comentou, né? Olha, eu confesso que eu atendi, eu não me recordo muito de alguma situação que eu tenha atendido com esse público, mas são os mesmos procedimentos, né? A gente vai fazer exatamente os mesmos procedimentos. Eu estou aqui me recordando uma vez que a gente pegou, acho que um homem que sofreu um estupro. Eu estou me recordando, mas no caso, a gente vai atuar da mesma forma, né? Porque, independente da orientação sexual, a pessoa ela vai ser amparada pela Lei Maria da Penha também. No caso de pessoas trans, aí a gente nota, aí qual é o nosso desafio? A gente não ser, nós profissionais, não sermos os violadores, né? Porque no caso das pessoas trans, as violências, elas acontecem muito no âmbito institucional, desde da questão do nome social,
de não ser, do profissional não aceitar chamar aquela pessoa pelo nome social dela, ou pelo pronome ao qual ela se identifica, né? Mas são procedimentos iguais, assim, né? No geral é isso. Até o momento não me recordo de ter pegado algum tipo de violência contra a pessoa trans ou por LGBT, né? por homofobia, né? Assim, não chegou para mim. Não é que não existe, mas para mim não é, o que é preocupante, né? Porque de alguma forma ainda é invisibilizado e a UBS ainda não é vista como um espaço para se falar sobre isso. Verdade. E nessa questão, eu vi que vocês não fazem distinção, né? A gente, dependente, são imparciais, né? Sim. Vão e atendem da mesma forma, são sempre profissionais, né? Isso, a gente vai manter os mesmos protocolos, né? Vamos dizer que uma mulher me procura e ela tem ela é homossexual e ela foi agredida pela parceira dela. Ela entra na mesma ideia da Lei Maria da Penha, né? Que ela fala da violência em âmbito doméstico também praticada pelo cônjuge, pelo fato de ser mulher. Então, assim, entra no mesmo parâmetro legal, né? É uma mulher trans que sofreu uma violência, entra no mesmo parâmetro legal, né? Então a gente tenta ser imparcial. Eu digo que tenta, porque principalmente com as pessoas trans, eu vejo que ainda há limitações institucionais mesmo, de, Verdade, de, de acolhida daquela identidade que a pessoa assume. verdade. Vou estar fazendo a última pergunta, né, para não ficar Uhum, também tão tá bom. desgastante para você. Quais são as mensagens ou informações que você gostaria de transmitir às mulheres vítimas de violência em comunidade em geral, sobre a violência contra a mulher? Então, acho que a primeira mensagem é que elas podem buscar o BS como um espaço de escuta, né, dessas situações, de que nós não vamos obrigá-las a denunciar, a menos que esteja numa situação muito crítica, né, que existe, é importante buscar apoio, porque é muito difícil sair dessas situações sem uma rede. Existem serviços abertos e disponíveis para ajudá-la a sair desse contexto de violência e denunciar é, ainda é a melhor opção para romper com esse ciclo de violência. Por último, é aquela básica, né? Por mais que ele peça perdão, não acredite nesse pedido de perdão, né? Nessa lua de mel, nesse ciclo de lua de mel, agressão, perdão, porque ninguém bate no outro porque bebeu ou porque, enfim, já tinha algo dentro daquela pessoa que predisponha, que liberava ela para bater, para agredir, para violar. Então, é uma relação de poder, né? E é construída socialmente. Então, assim, aos primeiros sinais, pule fora, né? Não deixe chegar na agressão física para terminar o relacionamento. Perceba desde os primeiros sinais de controle, né? A pessoa que tenta controlar demais, que tenta te afastar dos seus amigos, te afastar da sua família, que tenta te diminuir como pessoa, como se você não pudesse encontrar um outro companheiro, como se você não fosse boa o suficiente, digamos assim, para viver a sua vida mesmo que solteira, né? Então, cuidado com esses pequenos sinais que aparecem logo no início do relacionamento. A ideia é romper antes que a coisa escale para um feminicídio. É muito importante você trazer essas palavras que, independente da denúncia, vocês apoiam elas, que elas podem se sentir num lugar de acolhimento, na verdade, né?
É muito importante essa entrevista que a gente está fazendo, porque as pessoas, para conscientizar algumas mulheres que não têm, né, a ideia de que vocês trabalham dessa forma e que vocês têm um trabalho tão grande dentro da sociedade. Fagner, Eu se queria, alguém quiser. eu Sim. queria só acrescentar para as mulheres, para as vítimas em geral de violência sexual, procurem o serviço de saúde o quanto antes, sabe? Mesmo que você não queira fazer denúncia, mas procure o serviço de saúde, porque a janela para a gente tratar o risco de infecções sexualmente transmissíveis, tratar também, prevenir, digo, a gestação indesejada, ela é muito estreita. Então, a gente tem aí 3 dias, né? Então, procure o quanto antes. Mesmo que você não queira denunciar, mesmo que você não queira ir para a delegacia, mesmo que você não queira contar para ninguém da sua família, procure o serviço de saúde para que a gente possa prevenir as consequências de uma violência. Se alguém que está né, com a gente aqui na reunião quiser fazer uma pergunta para a assistente social, pode ligar o microfone e fazer. Sim. Eu vi rapidamente. Olha, na saúde, eu acho que eu entrei já na saúde meio calejada, porque na época que eu fiz eu fiz o estágio no Ministério Público, e eu fazia um trabalho de perícia social, então peguei alguns casos bem, bem graves, assim, mas eu acho que na saúde sempre me impacta quando é contra a criança, na verdade. As violências contra a criança me impactam muito. Mas um caso que ficou muito marcado para mim foi de uma mulher que uma vez me procurou porque ela queria, em uma situação de desespero mesmo, porque ela queria fazer um aborto. E aí eu perguntei para ela o que tinha havido, né? E ela falou que o companheiro não ia aceitar que ela tivesse grávida. E aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Ela, eu esqueci, eu não tomei a injeção de contraceptivo, meu companheiro não aceita que use camisinha, mas mesmo assim quis manter relação, e agora eu acho que eu estou grávida, e ele falou que não aceita esse filho, eu tenho que tirar esse filho e tal. Essa situação ficou muito marcada para mim. Aí, na verdade, a mulher ainda não tinha nem feito um teste de gravidez, então nós fizemos o teste, graças a Deus deu negativo, mas o quanto é perverso, né, a violência, assim, porque ela estava imersa numa série de violências e, e, e se sentindo culpada ainda, né, nesse cenário, se sentindo culpada, nesse dever de cometer um crime para a legislação brasileira, né, já que não teria sido, enfim, na verdade, não, se a gente olhar para a legislação, não seria crime porque, de fato, ela sofreu um estupro, um abuso sexual, né, uma vez que ela não teve respeitado o direito dela ao uso do preservativo da escolha dela, enfim, mas numa nuance porque tão perversa, né, de como que esse foi um caso que me marcou. Sim, de responsabilidade, né? Uma questão assim toda, e de coisas muito sutis, né? Que muitas vezes não são vistas como violência, são vistas às vezes, não, é porque o casal não combinou direito, não, é porque eles que têm que se entender, né? Não, mas é uma violência que chegou, que impactou psicologicamente essa mulher de uma forma muito profunda, né? A um desespero mesmo. Esse foi um caso que me marcou, e também teve um caso que me marcou em uma outra unidade que eu trabalhava, que nós recebemos uma denúncia de maus tratos à pessoa idosa, e aí eu fui verificar essa situação junto com uma enfermeira, e não havia maus tratos à pessoa idosa, mas era uma idosa cuidada por um casal.
E a gente, não, mas não tinha maus tratos, enfim. Passou um tempo, a gente soube que a mulher, né, a mulher, não a idosa, a mulher lá do casal, ela tinha sido morta dentro de casa pelo companheiro, ele tinha espancado ela até a morte. Então, me marcou muito de não ter percebido, né, que talvez os gritos, o que os vizinhos ouviam e denunciaram como violência contra a idosa, talvez já fosse essa mulher sofrendo violência. E como que a gente não percebeu? A gente passou por lá, então, né, dessa mulher não ter tido nem a oportunidade de conversar com a gente sobre a situação dela, porque talvez a gente fechou tanto o olhar ali no idoso, né? Então, essas foram duas situações que me marcaram muito, como formas de aprendizado também. Sim. Ah, o tempo, eu faço terapia ininterrupta, porque sim, e justo, e tenho situações de adolescentes também, que a gente vê adolescentes muito, eu tenho pelo menos ali algumas situações de meninas adolescentes que sofreram abusos na infância e que chegam nesse momento de uma forma muito sofrida, muito difícil de se abrir a relacionamentos e com muitas dores, muita sensação de culpa, né? Essa questão da sensação de culpa na violência sexual contra a mulher, ela é muito presente. Da mulher se sentir culpada, né? Teve um caso de violência sexual que eu atendi que a menina ela foi abusada por um amigo e ela ficava assim, mas eu não devia ter saído com ele aquele dia, eu não devia ter bebido, eu não devia ter feito isso, eu não devia, uma culpa miserável, quanto na verdade ela não tem culpa nenhuma, mas a gente coloca tantas como se fala assim, tantos julgamentos morais, né? Ela absorve, na verdade, naquele momento ela concentrava todos os julgamentos morais que a sociedade impõe sobre a mulher que sofre uma violência sexual. E estava lá no sofrimento miserável, né? Enfim, quando na verdade ninguém tem a autoridade, a autorização de fazer uso do corpo do outro sem a autorização de quem é dono do corpo, né? Sim, principalmente é muito o adoecimento em saúde mental de mulheres adultas, muitas vezes quando a gente começa a explorar, existe alguma dor relacionada à vivência de alguma violência ao longo da vida. Que não, e mulheres, esse grupo que eu faço de terapia comunitária, sou eu que faço também junto com a terapeuta ocupacional. Quase todas as mulheres do grupo, ou são mulheres de idade mais avançada, no geral, ali geralmente são pessoas mais idosas, tem mulher, na verdade tem uma faixa etária assim, mais ou menos entre 40 e 60, 70 anos ali mais ou menos. Quase todas as mulheres que participam do grupo têm relato de vivência de violência, principalmente violência conjugal, quase todas. Bem complicado. Primeiramente, né, Vanessa, eu gostaria de parabenizar você, porque é incrível o que você faz pela sociedade, que é muito importante saber que as pessoas podem ter um amparo de pessoas como você, de profissionais que têm a mesma personalidade de você, de estar ajudando, de estar se doando por essas pessoas. E, assim, também acho importante a gente estar fazendo isso hoje, porque querendo ou não, através das suas palavras, a gente vai estar podendo conscientizar muitas mulheres que elas vão ter o apoio de um assistente social, num posto de saúde, e que seja em outro lugar, entendeu? Mesmo que tenham medo ou não, que elas denunciem, como você falou, que elas procurem ajuda, porque é muito importante. Eu agradeço muito por essa ajuda que você está trazendo para a gente, porque, querendo ou não, é uma questão que é muito importante para a sociedade, que talvez não é tão vista como deveria,
e eu espero que através dessa entrevista a gente consiga tá fazendo impactar as pessoas realmente, que elas têm apoio, e assim, também até, querendo ou não, conscientizar também o Estado, né, que eles precisam ser mais imediatos em algumas relações, porque vocês profissionais fazem o maior esforço, eu tenho certeza, de estar conseguindo dar o apoio imediato, de tirar aquela pessoa daquele meio que ela está sofrendo e trazer, abraçá-las, na verdade, para um meio que seja melhor, né? Eu Sim. agradeço realmente a senhora aí pela sua capacidade de estar ajudando as pessoas lá na comunidade na Ceilândia, que também é onde eu cresci. E, assim, eu espero que tenham mais pessoas como você. Muito obrigado. Lá tem. Vou só fazer uma última observação. Sim. Ah, não, então pode fazer, porque a gente tem pouco tempo. Pode fazer. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Como diferentes formas de violência, sendo essas física, né, psicológica, sexual, moral e patrimonial, afetam a saúde mental e emocional das mulheres a curto e longo prazo? Então, a curto, né, a gente pode dizer ali, por exemplo, da física, que pode gerar lesões, né, lesões ali de imediato, né, mas a longo prazo, as mulheres, elas vão acumulando traumas mesmo dessas vivências, né. Tem mulheres tem pessoas que eu atendo que, por exemplo, estão numa situação financeira terrível por conta de empréstimos feitos no nome delas por filhos, por exemplo, que geram uma situação de sofrimento imenso, né? Porque a gente separa físico e mental assim para estudo, né? Mas está tudo junto, né? Então, a partir do momento que eu vejo que eu não tenho dinheiro para bancar o mínimo, minha psique também vai ficar abalada, eu vou entrar em depressão, eu vou ter ansiedade, né? Então, o efeito a longo prazo são os efeitos principalmente de sintomas ansiosos, de transtorno de estresse pós-traumático, né, que essas mulheres vivenciam, desses traumas vivenciados ao longo da vida. Certo. E quando a violência ela não é física, mas sim psicológica, emocional? E porque é tão difícil, né, para as mulheres perceber que está sendo violentada, e é difícil também para buscar ajuda? Olha, eu acredito que tem um pouco da normalização, porque às vezes eu vejo que os ciclos de violência têm ciclos transgeracionais. Então, por exemplo, né, é muito comum que a menina que sofre violência hoje, a mãe sofreu violência também. É muito comum isso acontecer. Então, eu acho que a percepção, ela fica prejudicada, aí é uma questão mesmo de um achar meu, né? Que a percepção fica prejudicada por causa das construções mesmo que a gente faz em sociedade, né? Por quanto tempo a gente achou que era normal a mulher estar sempre disponível para o marido, por exemplo, né? Ou por quanto tempo a gente acha legal o cara falar assim, olha só, acho que vou pedir uma saladinha para você, tá bom? Porque você está precisando emagrecer, e a gente não vê a sutileza, a gente às vezes entende como cuidado, o que na verdade ali sutilmente está gerando uma perda de autoestima, né? Então, é porque é muito sutil, né? A violência psicológica, ela se instala muito por meio de manipulação também. E quando a gente está tão envolvido numa situação de apaixonamento, é difícil a gente perceber que está sendo manipulado pelo outro, né? É muito sutil, ela começa muito sutil, até que fique de uma forma gritante, que você veja, sei lá, o companheiro gritando no meio da rua com a mulher, geralmente não começa por aí, geralmente começa com pequenas sutilezas, né, com pequenas frases assim deixa que eu faço isso para você, porque você não dá conta, né, de fazer isso.
né? E aí você pensa, então, veja como parece um cuidado, né? Quando, na verdade, pode ser a mesma frase, em diferentes contextos, né? Ela pode ser o começo de uma violência acontecendo ali. Certo, são só essas minhas dúvidas, viu? Obrigada, doutora. Tá bem, nada. Então, acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem avançado muito como sociedade, por exemplo, um trabalho como o de vocês é muito importante para levar, para dar dar a conhecer essas sutilezas da violência que começa ali muito sutil, muito, muito pouco percebida e vai se entranhando e crescendo, sabe? Por exemplo, eu já tive colegas, né, que chegaram para mim e falaram assim, não, eu estava lá no shopping com as minhas amigas e de repente chegou o meu namorado. E eu achei o máximo. Legal, massa. Mas aí depois, quando a conversa continuava, ela falou assim, não, porque ele disse que foi lá checar se eu estava mesmo no shopping. Então, isso já é um sinal sutil de controle, de tentativa de controle. Aí a gente pensa, mas também eu vou ficar paranoico? Agora, não. É entender as frases nos determinados contextos, né? E como que elas podem ser sutilmente já sinais de um relacionamento abusivo. E aí, quando eu falo assim, homem, mulher, mas ao contrário também pode acontecer, e acontece também, né? Então, acho que é isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu confesso que eu não me recordo. Mas, sim, eu acho que dos serviços de saúde, né, é isso, a gente avança nesse combate à violência, né, porque é um combate, né, é bem isso mesmo, mas que o nosso propósito primeiro é o cuidado. Então, a gente não vai julgar, a gente não é polícia, não somos nós que vamos fazer investigações, né, de agressores, o nosso papel é cuidar e fazer com que essa mulher resgate a autonomia perdida, porque o ato de ser violento com o outro é uma atitude de uma relação desigual de poder, e eu passo por cima da autonomia do outro, né, ele não pode mais escolher, e resgatar mulheres de situações de violência é garantir autonomia para elas. Então, a gente também precisa fortalecer políticas que permitam a essas mulheres o retorno ao mercado de trabalho, a inserção em projetos que lhe deem sentido na vida, né, que possam fazê-la resgatar essa autonomia na vida dela como um todo. Né? Verdade. De novo, eu volto a agradecer a senhora, né? Agradeço a todos aqui, porque a gente já está com um tempo bem curto, de estar fazendo parte disso, e eu tenho certeza que a gente vai impactar muitas e muitas outras pessoas através dessa entrevista também, através que vai acontecer nas palestras, né? Igual eu expliquei para você. E eu te agradeço muito, realmente, tanto pelo que você tem feito, pela sua profissão, e também de estar vindo aqui relatar para a gente os ocorridos. Tá bem, tá certo. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade, viu? Tá bom. E se tiver mais alguma dúvida, tem aí 7 minutos. Verdade. Boa noite. Alguém? Ninguém, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. A gente precisa olhar, sim, para as pessoas que são os agressores, porque, assim como as relações desiguais de gênero, elas são construídas, elas podem ser desconstruídas, sabe? A gente pode, sim, trabalhar com essa pessoa que hoje é um agressor, como que também a sociedade constrói esse agressor, sabe? Por exemplo, um aspecto pequeno. Como que vocês, homens, são cobrados para serem reativos desde a infância? Né? Você tem que reagir, você não pode deixar as pessoas fazerem isso com você. Né? A raiva é um sentimento muito legitimado para o homem e até cobrado. Né? Então, se um homem...
Então, são construções sociais, né? A gente, como sociedade, a gente constrói também esse perfil do homem que não pode levar desaforo para casa. Sim, sim. Justo, que é uma coisa que a gente pensava, assim, por exemplo, né, antigamente, quando a gente via casos de violência contra a mulher, a gente falava, é porque é aquele pessoal de antigamente, mas hoje a gente vê rapazes de 20 anos, né, os agressores são rapazes jovens, aquele rapaz que bateu na menina lá no elevador, acho que foi, não lembro se foi em São Paulo, enfim, era um rapaz jovem, que em tese já era para estar sensibilizado para as questões da violência contra a mulher. Então, o que faz ainda pessoas acreditarem que tem autorização para bater no outro, né? Para resolver as suas questões através da violência, né? São construções e a gente precisa, sim, trabalhar. E por isso que existem serviços também para se trabalhar com os agressores. Dentro do TJ, da saúde também existem serviços. Não mesmo, não mesmo. Olha, a gente avançou bastante, né? Assim, só da gente estar conversando sobre isso aqui já é um avanço, né? Antigamente, até pouco tempo, vocês são do direito, até pouco tempo atrás, o Código Civil ainda não tratava, meio que legitimava, Código Civil? Bom, que legitimava a questão de você, não, Código Penal, eu acho que era o penal, que era de você, que você matar a companheira por crime contra a honra, era legítimo. Verdade. Né? E se eu não isso me tem o engano, quê? 2019 que saiu. Justamente, tem pouquíssimo tempo. Em termos de história, como se tivesse acontecido hoje de manhã, essa mudança, né? Verdade. Então, são avanços, né? Assim como hoje a gente acha, ainda existem sociedades pelo mundo que ainda legitimam que você pode bater na mulher como forma de educação. Existem sociedades ainda que legitimam isso. Graças a Deus, a nossa já não legitima, embora ocorrer. Justamente, embora ainda ocorra, mas ocorre, pelo menos hoje ocorre como crime, né? Assim, já é tipificado como crime, já não é mais normalizado e naturalizado na sociedade. E é tão importante a gente conversar sobre, né, que nós mesmos vamos educar os nossos filhos a tratarem as mulheres deles melhores, que eles não podem fazer essas coisas, que não é coisa de um homem de verdade estar tratando, coisa que talvez nossos pais não passaram para a gente, né? Então é importante que a nossa geração esteja debatendo o que a gente estava debatendo hoje, para passar para a próxima, que eles têm que ter uma convivência melhor, que essas coisas não existem, né? Sim. A gente vai desconstruindo alguns pensamentos e construindo outros que gera um convívio saudável, né, entre as pessoas. Acho que é isso. Tá certo. Muito obrigada, viu? Desculpa qualquer coisa a gente aí. Desculpa eu também. Primeiro semestre, estamos começando. Mas muito obrigado, viu, Vanessa, por estar ajudando a gente nessa questão. Tá bem, tá certo. Tchau. Tchau. Tchau.